Oi, gente, beleza? Tudo bom? Tudo tranquilo aí? Sérgio falando com vocês aí, depois de alguns dias aí, né? Do último vídeo. Então hoje nós estamos aqui para gravar mais esse. Bem, nós tínhamos visto no último vídeo lá sobre DARE, né? Ainda dei uma palhinha para vocês ainda de como a gente pode fazer uma engenharia reversa, pegar aquelas tabelas nossas que já estavam prontas e trazer ela para um diagrama, tá? Então, por que nós não demos hoje segmento a isso? Porque eu tive analisando e vendo, fazendo algumas pesquisas e lendo algumas coisas, seria interessante a gente ter um ponto de partida, que seria ter um conceito sobre o banco de dados. Porque todos os projetos que a gente for desenvolver de agora para frente, o principal de tudo é o banco de dados. Um banco de dados bem estruturado, você vai ter menos trabalho lá na frente. Porque você vai ter facilidade de obter informações, de buscar dados para você fazer uma pesquisa, você entendeu? Então, tá aí. Hoje nós vamos ter um conceito sobre o banco de dados, tá bom? Lógico, nós vamos dar seguimento, tá? O que nós vamos ver, nós vamos dar seguimento mais para frente de alguns procedimentos, coisas novas, tá? Que estão dentro do projeto mesmo. Bem, aqui só essa imagem aqui só nos dá uma ideia do que é o conceito do banco de dados e o que nós vamos trabalhar no conceito de banco de dados. Nós vamos trabalhar com o quê? Nós vamos trabalhar com SQL, correto? Então nós vamos usar o SQL em quase tudo. Mas aqui não tem especificadamente qual banco nós vamos trabalhar. É MySQL, é Postgres, é Oracle, é Firebird, entendeu? SQL Server. Não, nós estamos falando do SQL, tá? Que são o quê? São os comandos que nós vamos utilizar nesse projeto para que a gente possa dar seguimento, que são no caso do SQL, tá? Então aqui eu só coloquei os 5 principais, mas nós vamos trabalhar apenas com 3, que é o que nós vamos usar assim no projeto quase que direto, tá? Seria o select, o insert, o update, o delete ali, o create, o alter e o drop, tá? Agora os dois de baixo, que são o grant, o hookbay, begin e o commit, esses aí provavelmente nós vamos já para a parte escrita. Nós vamos usar na escrita do projeto, na linguagem de programação lá dentro mesmo, tá? Bem, o que seria interessante? Por que é importante a gente saber isso? Para que a gente possa ter um ponto de partida a partir do momento que a gente vai trabalhar. Porque, gente, olha, um DBA hoje, ele tem que saber tudo isso aqui praticamente quase que de cor. Tá? Ele tem que saber isso aqui tem que estar gravado na cabeça dele como a mesma coisa dele simplesmente tomar o café da manhã todos os dias. Ele não pode esquecer. Se ele esquecer algo, pronto, aí ele já não consegue fazer mais nada, tá bom? Bem, aqui, olha, que nem está lá, aqui vem falando assim, ó, na figura acima, você deve ter notado que a linguagem SQL é organizada em subconjunto, tá? Cada um com um propósito bem definidos. Logicamente, cada um tem o seu propósito, tá? Então lá vem falando do DKL, né? Do DML, do DDL. Então, esses 3 são os que nós vamos ver mais, tá bom? É o que nós vamos usar bastante no nosso dia a dia. No caso do DQL ali seria o select, tá? Que é a parte de fazer seleção, para fazer pesquisa de determinadas informações que a gente quer, entendeu? Então nós vamos usar muito ele. Já vamos usar também os DML, que seria o insert, o update e o delete, para inserir nossas informações, para alterar os nossos dados, para excluir um determinado registro, tá? E logicamente a próxima seria a DDL, né? Que seria as de criar, seria no caso para usar para criar a tabela, para alterar a tabela e excluir os dados, né? Ou excluir totalmente uma tabela, tá? Então é importante a gente ter essa noção. Por que é importante? Porque ao fazermos o nosso diagrama, a gente tem que ter uma noção do que está acontecendo, tá? Do jeito que nós vamos estruturar isso, de que forma nós vamos estar estruturando essa situação, entendeu? Então é importante para nós saber o que a gente vai fazer. Porque não é só montar uma estrutura. Porque é o seguinte, quando você vai fazer uma entrevista com o seu cliente,
você tem que estar atento da necessidade dele. Então, quando você está atento à necessidade dele, você tem que estar na mente já estruturando o banco de dados para aquela necessidade que ele quer. Logicamente que é diferente, né? Numa equipe muito grande, você vai, leva a sua equipe vai junto com você, ela vai te auxiliar e você vai passar as suas ideias, então, para o seu cliente. Agora, quando você é sozinho, aí você tem que levar a caderneta, tem que levar algo para você notar, tá? Para que você possa, então, desenvolver aquilo que o seu cliente precisa. Tá? Eu fiz muito isso, tá? Há muitos anos atrás eu fazia muito isso. Quando eu ia visitar um cliente, eu levava um caderninho, ou se não, eu levava o meu próprio notebook, tá? Quando eu estava mais nativa, quando eu estava programando mais, eu levava o meu notebook e ali abria o Excel, e abria, começava a escrever o que ele queria, entendeu? Ia anotando o que ele estava pedindo, ou abria um bloco de notas mesmo, deixava anotado ali, para que a gente pudesse fazer, tá? Então, esse aqui são a organização do SQL, tá bom? Aqui eu coloquei alguns bancos que tem a entidade relacional, tá? Que trabalham com entidade relacional. Não sei, tá? Vou falar para você, não conheço, não é minha área, não fiz pesquisa, tá? Eu não sei se o MongoDB e o NoSQL são relacional, tá? Eu não sei, eu não posso te falar, eu não fui atento, não procurei saber se eles são trabalham com entidades relacionais, tá? Eu não fui a par, correto? Então, essas são os principais bancos que são relacional, né? Que vocês estão vendo, né? O Oracle, o SQL, o SQL Server, o SQLite, o Postgres, o MySQL e o Firebird. Esses são os que o que eu estou falando aqui são os que são corriqueiramente com o que a gente vê no nosso dia a dia, tá? São os que a gente tá acostumado a ver no nosso dia a dia. Então, não dá muita assim diferença daquilo que a gente está vendo, tá? Bem, aqui só vem falando novamente algumas informações, né, de como a gente vai trabalhar com o SQL, né, o DQL, o DML, no caso ali as partes de inserção, update, né? Então a gente vai ver essa situação e vamos trabalhar com o DDL, que é a definição da linguagem, né? Definições que aí nós vamos trabalhar com o Create Database e o Create Table. O Create Database, gente, nós vamos usar ele muito pouco, tá? No projeto, praticamente, nós vamos usar ele uma vez só. Porque uma vez só, nós só vamos criar uma vez só a nossa base de dados. Depois, nós vamos trabalhar usando mais, logicamente, as tabelas. Nós vamos trabalhar usando aí as tabelas, correto? Bem, eu estou aqui com o meu... Estou aqui com minha tabela aberta. Então, esses aqui são os principais bancos, tá? São as principais tabelas que nós vamos usar aí, no caso, do projeto standard, né? Que é usuário, clientes, compra, itens da compra, entendeu? Grupo, produto, venda, aqui ainda não está a venda, mas nós vamos trabalhar também com a parte de vendas, tá? Eu estou terminando de montar. Então a gente vai trabalhar essa estrutura. Nós vamos estar trabalhando com essa estrutura aí, tá bom? Então observa só que não é tão difícil você trabalhar assim com ter a noção do banco de dados. Bem, gente, eu trago aqui com o meu... Estou com o Workbench aberto aqui. O Workbench é o seguinte, ele é fora de série. Ele trabalha de forma diferente. Ele trabalha com esquemas. Quer dizer, você tem lá a sua conexão, tá? E você trabalha, no caso, com esquemas, tá bom? Então, toda vez que você for criar, vou criar uma base de dados dentro dele, vou criar um database dentro dele, logicamente você vai estar criando dentro do MySQL, você vai estar criando um esquema. Ele trata isso como se fosse um esquema, tá? Então não é difícil, tá? Não é difícil, mas é importante a gente já se interagir. Daquela parte que nós estávamos vendo aqui, ó, ele se engloba aqui, tá? Ele se engloba onde? No DDL. O DDL é o que? É a criação de tabelas e de base de dados, tá?
Então, nós vamos trabalhar dentro do SQL, nós estamos trabalhando com o DDL, que é a definição a qual nós vamos estar trabalhando, tá? Que possibilita, então, nós criarmos as nossas tabelas, correto? Então, dentro do Workbench, você vai criar um esquema, tá? Outra coisa, desculpe, gente, eu apaguei aquelas tabelas que eu havia feito para fazer essa nova aqui, tá? Eu apaguei aquela lá para ser feita essa nova aqui. Então, a gente vai, logicamente eu vou fazer essa videoaula e vou fazer uma sequência de mais mais duas ou três, vamos colocar em mais duas videoaulas, falando um pouco, tá, da noção básica que a gente tem que ter no banco de dados, tá? Então, agora, de início, eu só vou fazer o quê? Eu vou criar o que seria a base daquilo que nós vamos trabalhar, que é o que? É o projeto standard, tá? Então, eu vou colocar create database, correto? Vou criar a base, vou criar a minha base onde vai estar armazenadas as minhas tabelas, tá? Que no MySQL é tratado como esquemas, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, proj, tá? Standard, correto? E vou executar ele, tá ok? Vou executar, ok, ele já fez. A gente pode observar que ele já me deu a resposta aqui embaixo, falando que já foi criado esse esquema. Mas como que eu tenho certeza que ele foi criado mesmo? Tá? Eu vou dar um refresh aqui nele, correto? Olha lá, tá aqui embaixo. O projeto standard está criado, tá? O seu esquema já está criado. Então, o que vai acontecer? Ali ele tem a parte da criação das tabelas. Então, no próximo vídeo aula, nós vamos dar seguimento aí, nós vamos entrar, que é no caso aqui, para esse segmento aqui, ó, nós vamos ver, no caso, a parte do SQL, que é o DML, tá? DML não, desculpa. É a criação das tabelas. Então, nós vamos dar seguimento da DDL para depois nós entrarmos na parte do DML, tá ok? Então, nós vamos dar o seguimento. Nós fizemos a criação da nossa database e depois nós vamos dar seguimento à criação da tabela, correto? Gente, eu volto a ressaltar, para aqueles que já estão aí no mercado há mais tempo, esse vídeo que eu estou fazendo aqui é nada, tá? Vamos ser claros, eu sou sincero, porque eles já sabem disso, eles já conhecem isso, eles já trabalham com isso aí. São os SGDB, tá? Os SGDBA, tá? São os SGDBs, e tem os DBA, os carinha que estão iniciando. Então, eles já conhecem essas nomenclaturas, eles já sabem essa nomenclatura de cor. Tá? Mas para você que está iniciando agora, é interessante você ter pelo menos uma noção, um ponto de partida. Por quê? Para que você possa saber o que eu vou fazer de agora para frente no projeto Standard. Gente, acabado isso aqui tudo, nós já vamos realmente partir para a prática da programação. Nós já vamos lá para a programação, nós já vamos para o desenvolvimento do projeto em si. Tá? Então, esse aqui é um ponto de partida para vocês. Tá? Então, aqui é só um conceito do banco de dados, tá? Para a gente saber o que nós vamos ver: o DKL, o DML, tá? E o DDL, que são as partes do banco de dados. E isso é importante, a gente tem que ter esse conceito. Por que nós temos que ter esse conceito do banco de dados? Para que a gente não fique vagando, tá? A gente não ficar vagando quando a gente for visitar um cliente, quando a gente for desenvolver um projeto, ok? Então, volto a ressaltar. Sejam bem-vindos ao meu canal, tá? Se inscreva. Acione o sininho para que você possa receber novos vídeos, tá? Então, hoje, nesse vídeo hoje, a gente só vai dar um princípio, o conceito do banco de dados, para que a gente possa, nas próximas videoaulas, então, fazer a criação das tabelas, inserir dados nela, tá? Fazer alteração nelas, tá ok? E deletar, porque aí a gente vai ter uma noção básica, tá correto? Então, não se esqueçam, não esqueçam de escrever, acione o sininho, beleza? Aí no próximo videoaula nós já vamos dar seguimento, então nós vamos passar para a criação da tabela. Hoje nós criamos esquema, tá? Gente, não se preocupe, tá bom? Nós vamos fazer o DER. Eu falei para você que nós vamos fazer o DER. Mas aí com duas ou três tabelas já montadas que nós vamos fazer na mão, né? Fazendo na prática mesmo, na escrita, depois nós vamos para a engenharia
reversa, e aí sim, depois da engenharia reversa, depois que nós tivermos essas três tabelas, eu vou fazer a de usuário, tá? A de clientes e a de fornecedor, tá ok? Que são as três principais que a gente vai começar iniciando. Depois nós vamos partir para outra, aí nós vamos fazer a engenharia reversa e vamos então partir para o diagrama, beleza? Aí a partir do diagrama em diante, é ele que vai gerar para nós todas as tabelas. É nele que nós vamos definir os relacionamentos entre as entidades, tá? Nós vamos aprender ali, ok? Feito então, até o próximo vídeo, onde nós vamos criar as tabelas, e depois, no outro próximo vídeo, nós vamos fazer a engenharia reversa, tá? Novamente, não se esqueça, se inscreva no canal, acione o sininho, vem contar comigo, vem comigo, beleza? Falou, gente, tchau, tchau.